Boa tarde, povão. Estamos aqui no trânsito de São Paulo, indo aqui como no Passo da Tartaruga. Agora exatamente às 5h40, 20 graus. O tempo tá cinza desde manhã, então não dá pra saber se é dia ou se é tarde, se olhar só pro céu. Nuvens fechadas aqui, nenhuma ameaça de chuva por enquanto. Mas eu queria aproveitar aqui mais um tempo com vocês, mais um dia, compartilhar um texto que fica em Jeremias 17:10 e fazer uma abordagem um pouquinho mais para o lado corporativo, profissional. Talvez pegar um pouquinho ali dos empreendedores também. Mas como eu tenho uma trajetória de carreira em empresa, o vulgo CLT... Quem é CLT aí, levanta a mão. Eu queria trazer aqui algumas visões para vocês, no termo corporativo, alguns insights para mudar o teu mindset. Então, fica ligado aí que a gente vai ler um texto aqui e na sequência vamos abordar ali dois aspectos desse texto, tá? Então o texto está em Jeremias 17, versículo 10, vai falar assim que Deus examina os nossos corações e prova os nossos pensamentos e dá a cada pessoa uma recompensa de acordo com as suas ações, tá? Então sempre fundamentando as coisas na palavra. É claro que Jeremias tem todo um contexto ali, mas se a gente pegar esse versículo, destacar ele e trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, com certeza a gente consegue romper aí com algumas barreiras e sem infringir nenhuma lei do próprio Deus Altíssimo, né? Então vamos lá. Na primeira parte ele vai falar então sobre examinar o coração, provar o pensamento. Sempre que a gente vê coração, em algumas versões mais antigas no Velho Testamento vai falar dos rins. Isso vai sempre ligar muito à questão emocional, tá? Por exemplo, tem um texto que vai falar assim: enganoso é o coração do homem. Traduzindo aqui pro século 21. Enganosas são as emoções do homem. E aí o texto de Jeremias está dizendo que Deus examina. Por que ele examina? Porque emoções não são de todas voluntárias, não são de todos os aspectos voluntários. A emoção ela pode ser involuntária, ou seja, provocada por uma situação que você não esperava. Tanto para o bem quanto para o mal, alguma coisa na nossa vida pode provocar uma emoção. E quando fala que ali no texto que Deus está examinando, é porque Ele está observando qual é a tua resposta àquela emoção que muitas das vezes pode ser involuntária. Tem outro texto da Bíblia que vai falar que ireis, mas não pequeis, né? Então a ira é um sentimento que vem a partir de uma perspectiva. Os pais aí conhecem bem essa perspectiva, quando o filho não obedece alguma coisa, e aí já vem aquele sentimento, né? Então, ireis, mas não pequeis. Então, o não pequeis está relacionado ao que você faz com isso. Então, quando a gente fala de coração, Velho Testamento, tem algumas versões que falam rins até, mas ele está ligado à emoção. Então, a aplicação prática ali de Jeremias é Deus está examinando o que você responde a essas emoções que na maioria das vezes são involuntárias. E a outra parte ele prova os pensamentos. E aí o pensamento vai estar ligado à razão. Então o pensamento voluntário, ou seja, é aquilo que a gente calcula, aquilo que a gente premedita, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente idealiza, constrói. Se a gente constrói alguma coisa na nossa mente, objetivando colocar em prática, então Deus está provando esses pensamentos, tá? E aí vai aqui um alerta, né? No que você tem pensado, ou melhor, o que você tem absorvido
durante o seu dia ou durante a sua noite, principalmente nas redes sociais, na internet, no celular, que provoca pensamentos em você. Então vou colocar como exemplo aqui, se você é uma pessoa que vai lá, acessa o YouTube, sei lá, chegou depois do trabalho, acessa o YouTube e vai ver só coisas sobre tecnologia. Então todo pensamento vai estar focado ali. Você gosta de chegar em casa e ver os jornais com as notícias do dia. Realmente sua mente vai trilhar ali. Você é uma pessoa que gosta de estudar, então você busca conhecimento, busca ler. Tudo que a gente vai jogando na nossa mente vai criando meio que um padrão ali, né? Muito se estuda aí na neurociência sobre a questão do hábito, né? Quanto que hábitos repetitivos no começo ali podem ser difíceis de adaptação, mas depois de um tempo repetindo, a mente encaixa ali uma ação de entendimento e repetição, tornando aquilo que era difícil ou doloroso no começo em algo bom e fácil, né? Também sobre as habilidades, né? Então, pessoa que está ali praticando o seu trabalho, naturalmente, conforme ela vai repetindo as coisas, ela vai melhorando. Mas o ponto aqui é o que você tem absorvido aí hoje, o que você tem visto, o que você tem lido. Tudo isso está mexendo com os teus pensamentos, tá? E sempre no aspecto para ambos os lados, tanto pro bom quanto pro ruim, tá? Se você procura coisas que agradam a Deus, que são proveitosas, que são boas, de boas ações, naturalmente Deus está olhando o teu pensamento e está provando ele como favorável, né? E aprovando ele. Mas no cenário contrário, Deus pode estar reprovando aí teus pensamentos, né? Tiago, o livro, a carta de Tiago vai falar muito sobre prova, né? Que a prova faz a gente evoluir, então liga aí ao Velho Testamento nesse texto de Jeremias. Deus está provando os nossos pensamentos. E é claro que também aí está atrelada a atitude após o pensamento, né? O que você tem feito a partir do pensamento? Você pensa coisas boas, mas não pratica também? Tem alguma coisa a melhorar, né? Então falamos de emoção, e Deus está observando, está examinando. Falamos de pensamento, e Deus está aprovando. E a prova sempre tem um objetivo, que é aprovar ou reprovar. Então a pergunta é se você está sendo aprovado ou você está na recuperação, hein? Creio que todos que estão aí nos ouvindo estão sendo aprovados, né? Essa é a minha esperança. E é claro que a gente falha mesmo, a gente erra, peca, mas precisamos estar com a nossa mente voltada em Cristo para perceber rapidamente o erro e pedir perdão. Desculpem aí, turma. Como falei, estou recuperando a voz, mas vamos em frente. E aí a segunda parte do versículo vai falar que Deus dá a cada pessoa a recompensa daquelas ações, de suas ações, tá? Eu vou trazer um pouquinho para minha experiência. Claro que a experiência de um não pode ser doutrina, né? Mas talvez valha de referência aí. E em todos os lugares que eu pude trabalhar, eu nunca vi ninguém evoluir ou crescer ali profissionalmente, seja de cargo, seja de responsabilidade, por simplesmente fazer bem feitinho o que se pede, tá? Às vezes a pessoa tem um mérito, mas romper mesmo, evoluir, geralmente está atrelado a pessoa ter resolvido um problema. E esse problema pode ser um problema
do seu chefe, da sua diretoria, da sua empresa, do seu cliente. E aqui que está o ponto chave, assim, como dica de hoje, né? Não espere que você receba algum reconhecimento por fazer só bem feitinho aquilo que te pedem, tá? Assim como Deus está olhando as nossas ações e recompensando a partir delas, dando a cada um, né, a partir do que a gente toma como ação, a mesma coisa vale no ambiente corporativo, tá? Você vai valer aquilo que você entrega nas suas ações. Isso eu tô falando de pessoas que, né, se dedicam, fazem bem feito, e olha, ainda só que nem isso, né? Não fazem nem o básico, né? E aí não tem condições mesmo, né? Mas para aqueles que estão fazendo bem feitinho, eu vou dar algumas dicas aqui para você tentar romper aí. Quem sabe, né, você evoluir, ou às vezes você conseguir movimentar-se para outra empresa, outra área, enfim. Às vezes também dentro do que você faz já não tem muito para onde ir, né? Então a primeira coisa é: busque conhecimento. A primeira coisa, essencial. Então você pode começar com o mais barato possível, que é assistir um vídeo no YouTube que vai te dar algumas dicas, vai te dar algumas orientações, e tem vários cursos que são gratuitos no YouTube, tá? Eu lembro que lá em 2012 mais ou menos, eu precisava desenvolver uma solução, e tinha um curso aqui em São Paulo específico, era muito caro o curso, e não tinha nada no YouTube, nada sobre o tema. Eu cheguei a encontrar alguns PDFs bem rasos assim na internet, e aí para poder desenvolver o que eu precisava, eu comecei a procurar em blogs daquele conteúdo, e pincelando de um lado, pincelando de outro, buscando conhecimento, para daí formatar ali o necessário para começar os primeiros passos, tá? E depois, naturalmente, você vai entendendo a mecânica da coisa e vai evoluindo. Hoje vocês têm um negócio absurdo, assim, de possibilidades de conhecimento, e ainda mais agora com inteligência artificial, né? Se eu tivesse o chat GPT lá naquela época, eu entregaria muito mais rápido do que eu entreguei a solução naquele momento, né? Nós estamos falando de poucos anos atrás, tá? 2012, nós estamos falando de 13 anos atrás. Então a primeira coisa é: busque o conhecimento. Vai atrás, estuda. Se possível, faça uma faculdade, um curso técnico, ou você que já é graduado, faça uma pós-graduação, uma especialização, vai em workshop. Tem muita coisa disponível, sabe? Para as pessoas evoluírem. Muita mesmo. Acho que essa é a primeira dica. Vou tomar uma água aqui. Senão a voz falha. A segunda dica eu vou denominar como pesquisa, que pode valer para quem empreende também, mas focado aqui no vulgo CLT. O ponto é assim, ó: nem sempre aquilo que você idealiza é um problema a ser resolvido, tá? Às vezes as pessoas se dedicam a entregar uma coisa, e aí tem um tempo ali de estudo, de produção, campanha, implementação, que na verdade não é um problema real, tá? Quer seja dos clientes, quer seja do teu chefe. E às vezes gasta-se um esforço, uma dedicação toda para um problema que não existe. E aí depois que você não tem talvez o reconhecimento que você imaginaria, vem a frustração.
E nesse momento de frustração muitos congelam, tá? É aí que muita gente para e às vezes o que ela produzia legal, satisfatório, deixa de produzir porque achou que estava tentando resolver um problema, na verdade não era um problema, e na prática se frustrou. Então eu queria exemplificar aqui com um cenário real. Imagina você que tem aí um comércio, um empreendimento, e aí você resolve lançar um produto que não está ali no teu público, né? Vamos supor que você tenha um empreendimento num lugar de classe média, e aí você inventou da tua cabeça que se você pôr na prateleira um produto que seria de uma classe mais alta, as pessoas comprariam porque é bonito ou porque falam na internet que estão comprando. Então, às vezes os empreendedores se frustram com decisões assim nesse aspecto, porque imaginou que iria dar bom ali a sua empreitada. E aí onde vem a pesquisa. Então, o que é a pesquisa? O teor da palavra é você perguntar mesmo. Então, para o empreendedor aí, a dica seria perguntar para os seus clientes assim: faz uma pesquisa de satisfação, como você está entregando seu produto, seu serviço, se eles estão felizes com o prazo, se eles estão felizes com a qualidade, se eles estão felizes com o preço em alguns aspectos. Se você está muito acima do mercado, está muito abaixo do mercado. Tem muita gente que faz serviço muito bom, mas não evolui porque precifica abaixo, e muitas pessoas às vezes veem o preço abaixo e desconfiam. Então não é a qualidade do serviço, mas talvez você está precificando abaixo. Então pesquisa, intenção de compra, qual que é seu público, assim, é majoritariamente feminino, é majoritariamente masculino, é majoritariamente na faixa de idade entre 18 e 30 anos, ou é majoritariamente na faixa de 60 a mais. Então, a primeira abordagem para você trabalhar um possível problema real, não artificial vindo da tua mente, fazer uma pesquisa simples. Hoje tem ferramentas aí como Survey, o Microsoft Forms, tem outras na internet que são gratuitas, ou minimamente pagas ali. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação ou uma pesquisa de intenção, gera ali algumas perguntinhas para a pessoa só selecionar, responder, tratou o questionário, você consegue acompanhar o relatório. É muito fácil, sim, muito intuitivo algumas dessas aplicações aí de pesquisa, tá? Ou se você é uma loja física, por exemplo, põe um tablet ali com algum questionário, mas não deixa lá aleatório. Vai lá, pede para o cliente: olha, responde aqui a pesquisa pra gente, para ajudar a gente a melhorar, ou indique aqui um produto que você vê que é necessário no dia a dia e você não está encontrando aqui, textos, né? Você pode usar inteligência artificial aqui, por exemplo, você pega respostas textuais, porque a pessoa foi lá, escreveu ou mesmo digitou ali sugestões. Você consegue, no caso de escrita, tem várias soluções que você pega, tira uma foto do que foi escrito, joga numa inteligência artificial, ela traduz o texto. Depois você pega todos os textos e pede para ela fazer algum estudo de palavras que mais se repetem, por exemplo. Pega lá um arquivo, seja de fotos, seja de Word, seja de Excel, até bloco de notas. Pega esses textos todos e joga ali no chat GPT, que é gratuito aí, boa parte do que ele entrega. Pede para avaliar qual que é a palavra, a frase mais repetida, né? Você vai extrair coisas boas ali para tua pesquisa. Agora, para quem trabalha em empresa, o ponto é: você precisa entender onde você está, para quem você trabalha, se o problema que você precisa resolver é do teu chefe, se o problema que você precisa resolver é do chefe do teu chefe, ou se o problema que você precisa resolver é da empresa.
caso de empresas muito grandes, talvez você vai bater ali no chefe, na necessidade do chefe do teu chefe. Mas empresas menores, talvez a necessidade vai atender e aquele problema que você vai observar ali vai atender a toda a empresa, né? E tá escuro aqui que eu tô no túnel, tá? Esse vermelho aqui é dos faróis aqui, né? Das lanternas dos outros carros. Mas eu queria puxar um pouquinho nesse ponto aqui e voltando à fala que eu disse anteriormente. Nem sempre, talvez a grande maioria das vezes, você não vai evoluir por simplesmente fazer bem feito o que é pedido. Geralmente o que faz romper barreiras no sentido de evoluir a carreira é você fazer algo que ninguém espera que você faça pelo teu nível e que de fato resolva um problema que pode trazer ou receita ou redução de custos para a empresa. Ninguém faz uma mudança simplesmente por mudar. Eu lembro no curso que eu estou concluindo agora, que um dos professores, ele trabalhava na Perdigão e ele idealizou uma embalagem nova, toda modernizada para os kits de final de ano, Chester e tudo mais. E ficou lindo a ideia dele, ficou maravilhosa. Quando ele levou para o seu supervisor, a resposta do supervisor foi simples. A gente está encontrando algum problema nas embalagens atuais? Era a pergunta que ele não fez, né? Não se fez. Estamos perdendo venda por causa das embalagens atuais? Segundo, foi feita uma pesquisa com os clientes. E se mudasse a embalagem, eles comprariam mais? E aí a resposta para ambas foi não. Ou seja, os clientes estavam satisfeitos com a embalagem atual e não comprariam mais só pelo fato da embalagem ser nova, né? Então, com a orientação ali do supervisor dele, ele chegou a fazer as pesquisas e viu que de fato a ideia era linda, maravilhosa. Só que teria um custo de implantação, um custo de reformulação e reprogramação de máquinas e tudo mais para poder fazer uma embalagem bonitona que não traria resultado nenhum, só deixar a embalagem mais bonita. Então entende que não é um problema real. A pessoa idealizou que a embalagem não era bonita, achou que isso era um problema e aí propôs uma mudança que na prática não era um problema. Então observe aí no teu dia a dia, trabalho, problemas reais. Se você tem mais abertura com o teu chefe, observe pelas falas, porque geralmente o chefe vai repetir problemas que precisam ser resolvidos. E aí é onde você pega um vácuo para poder resolver esse problema e crescer. Outro aspecto é, uma empresa pequena, por exemplo, às vezes o problema de você observando toda a jornada, às vezes o problema está no tempo em que as coisas são feitas. Então, se a gente observar qualquer custo em tempo, e vamos pegar para a empresa, o teu salário é um tempo. Ele compra as horas para você trabalhar, então é um tempo. E falando de produtividade, o tempo é chave para principalmente redução de custos, por exemplo. Em alguns aspectos até ganho de receita, né? Quanto mais rápido você atende o cliente, maior a tendência dele fechar o negócio contigo. Então esses aspectos de pesquisar, entender, eles estão muito no ouvir, no prestar atenção, não achar. Não só no achar. Às vezes você pode achar e dar certo, tá? Mas aí foi pura sorte mesmo. Pesquise intencionalmente qual é o problema que você pode resolver. Muito tem se falado disso nas palestras de empreendedorismo e tudo mais, mas é totalmente aplicável em qualquer cenário da nossa vida, tá? Mas especificamente aqui pro CLT, tradicionalmente aí assalariado,
você vai conseguir observar, se você parar para analisar alguns minutos, rapidamente a gente consegue observar oportunidades. Rapidamente, em qualquer área, tá? Só basta se esforçar um pouquinho mais, sair um pouquinho da mediocridade, do medianismo, nem sei se essa palavra existe, mas sair do médio e romper um pouquinho, aplicando aí tempo e foco e esforço para descobrir o problema. Depois que descobrir o problema, aí você tem que descobrir o como você resolve. E o como, às vezes é você mesmo que vai fazer, mas às vezes o como precisa de outras pessoas. Então, isso é comum em sociedades, por exemplo. Um acaba complementando o outro ali, resolvendo um problema em conjunto, pelas habilidades que cada um tem. Então, observe oportunidades, observe dores aí do teu dia a dia. Talvez seja um problema real não percebido também, mas que quando você empenha ali um tempo, você descobre uma solução prática que vai trazer algum benefício. E no ambiente corporativo, o benefício está atrelado à finança, né? Porque na prática todo mundo vende. Eu não sou vendedor, mas hoje não sou vendedor, mas teoricamente eu vendo não sou vendedor como função, né? Como cargo ali. Mas na prática eu vendo o meu trabalho, vendo meu tempo, vendo minhas ideias para a empresa, vendo ideias dos meus colegas aqui de trabalho para fazermos projetos em conjunto, enfim, ou até mesmo de funcionários subordinados que têm ideias que a gente pode levar para a diretoria, por exemplo. Então, na prática todo mundo vende. E aí eu acho que a última lição aqui para a gente abordar é como é que você tem que se vendido. E não pelo aspecto ruim da palavra, mas como é que você tem lidado aí com a tua índole, né? Não no sentido da palavra, mas na sua atitude, né? Então, primeira questão, como você se veste, como você se cuida, se está adequado à tua realidade ali de emprego. Então você vai ter realidades que você precisa se vestir de forma mais social, vai ter outras realidades que você vai ter que se vestir de forma mais informal, porque é o que o público vai exigir, né? Então a primeira coisa é acertar a aparência. Mas a aparência não é tudo, mas vende muito também, tá? A aparência vende muito. Então é adaptar, enxergar que seria a aparência ideal, talvez, ali para o teu contexto, né? Mas depois disso além do que você faz, é vender o que você faz. Então, às vezes a pessoa só faz, e aí tem um outro lá que nem faz muito bem, mas o outro fala, explica, convence, e aí o outro acaba sendo promovido ou recebendo um mérito, não pelo que ele fez na prática, mas como ele vendeu, né? Então é um alerta aí para todos, uma dica, né? Não é só o fazer, né? É como vender o que você está fazendo. Pensa lá num produto que você quer comprar, né? Quantas das vezes a gente não parou para ir comprar uma roupa, por exemplo, e o que te fez comprar não foi só a questão da qualidade do produto, mas foi o atendimento também. Talvez, se não fosse aquele atendimento, você sairia ali e ia comprar a mesma coisa em outro lugar, talvez até mais barato. Mas o argumento, o posicionamento, ele influencia muito na nossa caminhada humana, né? Então a dica aqui é: se posicione, busque entender qual é o problema real,
Busque como resolver esse problema. Depois que descobriu como, não vende de qualquer jeito esse como. Faz um negócio legal. Tem tantos recursos hoje aí, como eu falei, da inteligência artificial, que pode te ajudar numa apresentação, ou numa imagem. E aí vai te ajudar a romper as barreiras. E aí, se você perceber que onde você tá não evolui, você aprendeu tudo. E aí você pode migrar para outro lugar e vai romper em outro lugar, né? Então, voltando ao texto lá para fechar. Se Deus, que é Deus, recompensa a cada um de acordo com as suas ações, e aqui de acordo com as suas escolhas, né? Quem dirá meros mortais como clientes ou chefes, né? Então, busque agir um pouquinho mais. Pare de reclamar. Pare de lamuriar. Você pode desabafar, né? Tem hora certa para isso, tem momento para desabafar, mas não torne isso uma desculpa para não fazer, entendeu? Aproveite de todos os recursos que a gente tem hoje e vai romper, vai estudar, vai pesquisar e vai aplicar e vai vender aquilo que você propôs. Vai dar certo, vai dar bom. E eu tentando aqui entrar na rua e um monte de motoqueiro passando. Então vamos lá, vai dar certo. Pronto. Então é isso, meus amigos. Falei pra caramba aqui. A voz, graças a Deus, segurou. Tomar mais uma aguinha. Eu já tô chegando em casa pra descansar. Descansar não. Vou brincar um pouco com a minha filha. Com a minha esposa, minha família abençoada, minha família linda e querida, que eu amo tanto. E tudo que eu faço aqui, tudo que eu luto e batalho aqui é por nós, né? É por elas, é por mim. Não só para elas e não só por mim, é por todos, porque todos ali somos um, pela vontade de Deus. Tá bom, turma? Deus abençoe a todos. Uma boa quinta-feira. Amanhã novamente estaremos aqui nessa rotina maluca de trânsito de São Paulo, compartilhando alguns ensinamentos. Hoje foi um pouquinho diferente aí, levou até mais tempo. Mas amanhã estaremos aí e vamos ver o que Deus nos direciona para falar. Valeu, obrigado.